Bom dia, meus irmãos. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Alguns amigos também de outros países que já têm comentado aqui no meu canal. Eu fico muito feliz de saber que, graças a Deus, com toda a minha humildade, né, eu tenho conseguido alcançar tantas pessoas, né, com esse canalzinho humilde, com apenas um celular, né, não tenho grandes equipamentos. E graças a Deus eu tenho alcançado muitas pessoas, tenho recebido muitos elogios de pessoas comentando sobre o meu trabalho, né? Isso é muito bom, é muito gratificante. E hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui. Eu gostaria de pedir a vocês que dá um joinha para mim, por favor. Isso me ajuda demais, me ajuda muito se você puder fazer isso. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso. Isso me ajuda demais. Eu estou numa luta aí para completar 1000 inscritos, né? E com a sua ajuda isso aí vai chegar. Com a sua ajuda e com a graça de Deus, isso aí vai chegar, né? Então, meus irmãos, hoje eu quero fazer um videozinho aqui sobre a pregação do Evangelho, né? Porque as testemunhas de Jeová, elas pregam o Evangelho aí de casa em casa e diz que esse é o Evangelho que os discípulos, que os apóstolos pregavam, né? Mas eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Bom, esse corpo governante das testemunhas de Jeová, eles dizem que o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, aplica-se a eles. O texto diz assim, ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu e tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentaram sobre a terra e a cada nação, tribos, línguas e povos. Então veja, meus irmãos, que só aqui já dá para a gente notar uma contradição. Veja, porque aqui fala de um evangelho eterno, ou seja, é o evangelho que os apóstolos pregavam e que a igreja primitiva pregava. Então, essa mensagem do anjo aqui, esse evangelho que o anjo disse, ele falava do evangelho eterno, ou seja, o evangelho de Cristo, o evangelho que os apóstolos pregavam. Agora, enquanto a isso, nós não podemos dizer que o evangelho das testemunhas de Jeová seja eterno, porque veja que esse evangelho deles já sofreu mais de 340 mudanças de doutrina em pouco mais de 150 anos. Agora, o que evangelho eterno é esse? O que hoje lá para eles é uma verdade, daqui a alguns anos já não é mais. Já pode ser uma heresia. Aquilo que hoje é proibido, daqui a uns anos já não é proibido mais. Aquilo que hoje é permitido, daqui a uns anos já não é permitido mais, né? Então, eu não sei que tipo de evangelho é esse, né? Eu vou mostrar aqui algumas diferenças que existem entre o evangelho que os apóstolos pregavam e o evangelho que as testemunhas de Jeová pregam. Eu vou mostrar aqui algumas diferenças. Por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 21, mostra que os apóstolos invocavam o nome de Jesus. E as testemunhas de Jeová não faz isso. Atos capítulo 16, versículo 31, mostra que os apóstolos mandavam as pessoas crer em Jesus para ser salvos. E eles, as testemunhas de Jeová, ao contrário disso, eles não gostam de Jesus. Atos capítulo 9, capítulo 19, versículo 17. Os apóstolos engrandeciam o nome de Jesus. E eles, ao contrário, eles procuram diminuir o nome de Jesus e engrandecer o nome do corpo governante. Atos capítulo 20, versículo 21. Os apóstolos mandavam ter fé em Jesus, né? E ao contrário, eles dizem que Jesus não tem poder nenhum.
Atos capítulo 21, versículo 13. Os discípulos eram martirizados pelo nome de Jesus, enquanto as testemunhas de Jeová fazem piadinhas com o nome de Jesus. Nenhum apóstolo usava o tetragrama sagrado e muito menos o nome de Jeová, até porque esse nome foi inventado no século 8 depois de Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, um texto aqui que deixa claro que no que se referia a Deus, os apóstolos usavam o termo Deus ou então Pai. Os apóstolos, quando se tratava de Deus, ou eles falavam Deus, ou eles falavam o Pai. Vamos ver o texto. 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 8, versículos 5 e 6. Aqui diz assim: porque ainda há também alguns que se chamem Deus, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, preste atenção, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, todavia, para nós, os apóstolos, há um só Deus. Quem é ele? Quem é esse Deus que o apóstolo Paulo falava? Há um só Deus. Quem é ele? O Pai. O apóstolo Paulo diz, para nós há um só Deus, o Pai. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Agora, meus irmãos, há uma diferença muito grande entre os apóstolos e esse corpo governante das testemunhas de Jeová. Os apóstolos nunca fizeram uma previsão para o fim dos tempos. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo disse assim, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Preste atenção mais uma vez. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Então veja que os apóstolos não faziam previsões para o tempo do fim. Se o apóstolo Paulo, que foi designado diretamente por Jesus, não falou sobre o fim dos tempos, ou fim das épocas, como é que esse suposto corpo governante pode fazer? Como, gente? Né? Agora veja, meus irmãos, outro ponto muito interessante que eu gostaria de considerar com vocês é o que diz em Atos, capítulo 7, versículo 8. Não, capítulo 1, Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Após a ressurreição de Jesus, ele estava reunido com eles, com os apóstolos, um pouco antes dele ascender ao céu. E os discípulos lhe fizeram essa pergunta, quando viria o fim? Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, quando que seria esse fim? Preste atenção, meus irmãos, a resposta de Jesus. Veja o que Jesus disse para eles, quando eles fizeram essa pergunta para eles. Não compete a vós saber tempo e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Preste atenção, meus irmãos, mais uma vez a resposta de Jesus. Não compete a vós saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então isso mostra que ninguém, nem um ser humano aqui na Terra, poderia fazer uma previsão de quando seria o fim dos tempos. O que esse corpo governante já fez muitas e todas deram errado. Porque tinha que dar errado mesmo, né? Não tinha como não dar errado, né? Isso mostra que nem os discípulos que conviveram com Jesus tinham autoridade para fazer tal previsão. Como que esse suposto corpo governante podia fazer? Há mais uma coisa que Jesus disse.
Jesus disse também para os discípulos assim, ó, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder e sereis testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja, meus irmãos, Jesus disse para os discípulos aqui que eles seriam testemunha de quem? De Jeová? Seria testemunha de Jesus. Eles teriam que dar testemunho de Jesus, né? Então veja que isso prova mais uma vez que o evangelho das testemunhas de Jeová não é o evangelho cristão, não é o evangelho dos apóstolos, porque eles não dão testemunho de Jesus, né? Jesus disse, ó, sereis testemunha de mim. Ele não disse, ó, sereis testemunha do Pai, ou sereis testemunha de Jeová, sereis testemunha de Javé, sereis testemunha de um tetragrama. Não, Jesus disse, sereis testemunha de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Veja que o evangelho das testemunhas de Jeová não é o evangelho dos apóstolos e muito menos o evangelho de Cristo. O evangelho deles é o evangelho da perdição. É o evangelho do erro. O evangelho pregado para desviar as pessoas da fé cristã. Então, por isso que eu peço a vocês, pense muito bem antes de aceitar uma palestra, ou seja, de ouvir uma palestra desse pessoal, porque o objetivo deles é induzir vocês ao erro.